Vamos ver a diferença entre ação popular e ação civil pública. A primeira diferença é que a ação popular é remédio constitucional e a ação civil pública não é remédio constitucional. A segunda diferença está no objeto. O objeto da ação popular é o desrespeito ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio público e ao patrimônio histórico-cultural. Já o objeto da ação civil pública é mais amplo. São quaisquer interesses ou direitos difusos e coletivos. E quem é o legitimado para propor a ação popular? O legitimado para propor a ação popular é qualquer cidadão. Cuidado, o Ministério Público, ele não é legitimado para propor a ação popular. A atuação do Ministério Público na ação popular é só quando existe desistência. Um cidadão, ele propôs a ação popular e ele desistiu da ação. Nesse caso, um Ministério Público, ele pode dar continuidade à ação. Não é que ele não deve, mas ele pode. E mesmo assim, ele só vai dar continuidade a essa ação se houver interesse público, certo? Então, o legitimado não é o Ministério Público para propor a ação popular. O legitimado é o cidadão. Entenda por cidadão aquele que fez o alistamento eleitoral, ou seja, aquele que tem título de eleitor. Isso é um cidadão. Então, imagina que você tem um filho que acabou de nascer, ele tem a certidão dele de nascimento, ele é brasileiro nato ou naturalizado, vai depender dos casos lá do artigo 12 da Constituição Federal. Ele é um cidadão pelo mero fato de ter uma certidão de nascimento? Não. Ele é cidadão a partir do momento que ele tem título de eleitor e não certidão de nascimento. A certidão de nascimento não dá o título de cidadão a ninguém. Então, um adolescente de 16 anos de idade, ele pode propor uma ação popular? Uai, depende. No Brasil, o voto já é facultativo aos 16 anos de idade. Antes dos 16, nem facultativo o voto é. Então, se um adolescente de 16 anos de idade, ele já fez o seu alistamento eleitoral, ou seja, se ele já tem um título de eleitor, ele já é cidadão. E ele só por isso já pode propor uma ação popular, certo? E o analfabeto? Também depende. O analfabeto também tem um voto facultativo, ele não é obrigado a votar, mas ele tem o direito de votar? Tem, ele tem o direito. Se ele quiser se alistar eleitoralmente, ou seja, se ele quiser tirar o título de eleitor, ele pode. E tendo o título de eleitor em mãos, ele pode propor uma ação popular. Agora, não adianta nada, a pessoa, sei lá, tem graduação, mestrado, doutorado, tem maior de 18 anos de idade, é maior de 18 anos, e nunca se alistou eleitoralmente, não tem o título de eleitor, essa pessoa não pode propor ação popular porque ela não é cidadã, porque ela não tem um título de eleitor, certo? Já na ação civil pública, o Ministério Público é um dos legitimados para propor a ação civil pública. Cuidado, ele é um dos legitimados. A propor a ação civil pública não é competência privativa do Ministério Público, não é competência exclusiva. Outras pessoas jurídicas podem propor. A União pode propor, os estados, DF, municípios, autarquias podem propor ação civil pública. O Ministério Público, ele não pode propor ação popular, a não ser em caso de desistência e se houver interesse público. Agora, na ação popular, existem dois pontos que merecem destaque. A ação popular, ela é gratuita, salvo comprovada má-fé. Essa má-fé, ela tem que ser comprovada. Não basta ser alegada, não basta alegar a má-fé, tem que comprovar. Então, imagine que um cidadão propõe uma ação popular contra alguém que, segundo ele, está poluindo o meio ambiente, está dilapidando o patrimônio público, mas depois descobre-se que
esse cidadão ele agiu de má fé, que aquela pessoa não estava fazendo nada daquilo. Mas essa má fé desse cidadão tem que ser comprovada. Não basta dizer, ele agiu de má fé. Não basta alegar, tem que provar. E o segundo ponto, talvez o mais importante, é que a ação popular ela não tem foro especial. Ela é julgada na justiça de primeiro grau. Vamos voltar ao quadro antigo para um exemplo que é pertinente para fins de concurso público. Imagine que o presidente da República construiu uma mansão numa área de preservação ambiental. É caso de ação popular? Sim, é caso, porque o que ele estava fazendo? Ele não estava desrespeitando o meio ambiente? Mas era o presidente, cabe ação popular contra o presidente? Cabe. Ele estava dilapidando o patrimônio público, ele estava desrespeitando a moralidade administrativa, o patrimônio histórico-cultural. Cabe ação popular? Cabe. Esses são os objetos da ação popular. Agora, quem é que vai julgar uma ação popular proposta contra o presidente da República? Muitas pessoas pensam, é uma ação popular contra o presidente da República, então quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Não, esse pensamento está equivocado. Mesmo que a ação popular ela seja proposta contra o presidente da República, não é o Supremo que vai julgar essa ação. Quem julga essa ação é o juízo de primeiro grau. Porque a ação popular ela não tem foro especial. Não esqueça desse detalhe. A ação popular contra o presidente da República é julgada na justiça de primeiro grau, porque a ação popular não tem foro especial. Não esqueça desse detalhe. Boa posse!